certo, irmãos? Todo mundo se preocupa com o futuro. E se pudesse saber de alguma forma, todo mundo tem esse anseio de saber o futuro. Está na alma do ser humano. Está na nossa natureza. A alma humana tem esse anseio de saber o futuro, de querer saber o futuro. Aí Tiago, no capítulo 4, no versículo 13, 14 e 15. Vamos ver se eu consigo colocar no telão aqui para os irmãos. Até agora há pouco estava falhando. 4, versículo 13. Agora foi. Diz assim: E agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Tiago fala dessa necessidade. Tanto é verdade, essa necessidade de saber o futuro, ou essa ânsia da nossa alma, o que vai acontecer daqui a alguns anos, ou mesmo daqui a alguns meses. Tanto é verdade isso, que nós sabemos que muitas pessoas se aproveitam disso para explorar as pessoas das mais diversas formas. Nas religiões, isso pode surgir com diversos nomes e diversos métodos. Se você for na religião A, B ou C, é praticamente que certeza que eles têm algum meio, algum método. Eles afirmam que de alguma forma estão prevendo o futuro a respeito daqueles que seguem aquela religião. É quase que certeza que tem, qualquer religião. Algumas um pouco mais tímidas, né, no falar, e outras mais escrachadas mesmo, né? Descarrilha o trem lá em cima da pessoa e aproveita dessa carência, né? Porém, alguns, e digo agora a respeito do movimento evangélico, né? Fez uma mistureba, né, no movimento evangélico, a respeito dessa necessidade do ser humano de saber o futuro. Aí fizeram uma bagunça teológica também, né? Porque texto sem contexto, no meu entendimento, gera pretexto, né? Então fizeram uma bagunça. E no movimento evangélico, em alguns, né, não digo todos, adotou-se para suprir essa carência, essa necessidade de saber o futuro, adotou-se o nome revelação, profecia ou ambiente profético, em alguns movimentos. Sendo que, preste atenção, para depois você não falar, o Jonas está falando que não acredita em profecia, não acredita. Eu acredito em tudo, irmãos. Em tudo. Só que também eu provo tudo, né? Sabe aquela que você aprende na matemática, a prova dos 9, né? Você, dependendo de onde você começa, tem que dar o mesmo resultado. Então é isso aí. E provo na palavra. Se passar pelo filtro da palavra, é bênção. Se não passar, vai ser queimado pelo fogo.
Paulo falou, né? Naquele dia, vai ter obra de ouro, de prata, de madeira e de palha. Vai passar pelo fogo. Aqui queimar, queimou, né? Então não era tão assim, né? Aquela coisa. Então, na maioria das vezes, em que nesses ambientes que se adotam com ênfase a questão da revelação, da profecia, ambiente profético, sendo modesto, 95% das vezes, não passa de sensacionalismo, irmãos. Não passa de sugestividade. E das bem barata ainda. Como assim? Vou dar um exemplo. Chega lá a pessoa, né, naquele ambiente. Deus está me mostrando que aqui tem pessoas com problema no casamento. Deus está me mostrando que aqui tem pessoas pedindo uma porta de emprego. Né? Estou até sentindo arrepio. Deus está me mostrando que aqui tem pessoas com familiar doente. E assim vai, né, irmãos? Irmãos, num grupo de 10, 20, 30, 40 pessoas, é óbvio que alguém deve estar com problema no casamento, né? Um exemplo, né, que eu dei. É óbvio que alguém está querendo uma porta de emprego melhor. Quem não quer prosperar, quem não quer melhorar um pouco mais a situação, né? Você está no emprego, você quer subir um degrauzinho a mais? É bênção, se você conseguir. Glória a Deus. E é quase que impossível não ter um familiar doente. Eu tenho um monte. Você também deve ter vários. E se não mesmo você não está doente, né? Então, em alguns ambientes, ambientes evangélicos, vou dizer assim, né? Fizeram uma mistura, uma salada de entendimento, de texto bíblico, de isto, aquilo, outro, e para suprir essa necessidade, né, da alma nossa, de querer saber o futuro, de querer saber o que vai acontecer, aí se adotou isso como revelação, profecia ou qualquer coisa do tipo. Aí o que acontece? As pessoas que estão sofrendo, perecendo por alguma situação falada nessa sugestividade, provavelmente essa pessoa está sensível emocionalmente. E ela vai identificar essas palavras como se fosse para ela. Ela vai tomar aquilo. E inconscientemente elas são levadas a interpretar, a discernir essas ações como sendo manifestações espirituais, sendo que na verdade não é. É gente mau caráter brincando com as pessoas. No que diz respeito, essa ansiedade, essa necessidade de saber o futuro, Tiago, e nós lemos, ele sugere o seguinte, e ele nos convida a confiar em Deus, a esperar em Deus, porque Deus é o autor e consumador da vida. Tiago nos convida a confiar em Deus, a esperar em Deus, porque Ele é o autor e consumador das nossas vidas. É igual o que está escrito em Salmos 37, verso 5. Esse é o convite que Ele nos faz. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Aquieta a sua alma com relação ao amanhã, o futuro.
convite de Tiago é: confia em Deus e espera em Deus. Ele é o autor e consumador da vida. Tiago fala semelhante ao que ele ouviu do próprio Jesus. O que o Tiago está falando, ele ouviu do próprio Jesus. Quando Jesus diz: olha, não ande ansioso pelo que haveis de comer, beber ou vestir. Jesus disse: olha para as aves dos céus, olha para as aves dos céus. Elas não semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiros, e o Pai Celestial alimenta elas. Aí Jesus disse: você, filho de Deus, não tem mais valor que as aves dos céus? Aí Jesus vai um pouco mais fundo. Qual de vocês que com toda preocupação, deixando os cabelos brancos, caindo os cabelos, se descabelando, qual de vocês que com toda preocupação consegue acrescentar alguns centímetros à sua altura? Aí Jesus diz: todas essas coisas, toda essa preocupação pelo futuro, Jesus disse, todas essas coisas os gentios procuram também. Mas é certo que o Pai Celestial, o nosso Deus, sabe de todas as suas necessidades. Aí Jesus faz o mesmo convite que Tiago faz. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã ou pelo futuro, porque o amanhã, o futuro, cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. O convite de Tiago, ao falar sobre o futuro, e Jesus falando sobre essa necessidade da alma de saber o futuro, ou ter qualquer tipo de garantia sobre o futuro, Jesus fala: aquieta-te. Os gentios procuram isso também, mas o seu Pai Celestial sabe que você precisa dessas coisas. Então, portanto, só confie em Deus. Busque a Deus e a sua justiça. Essas coisas, no seu caminhar, no seu andar, Deus vai acrescentar, Deus vai mostrar o cuidado por você. Então, o que passar, irmãos, disso, o que passar disso, de que o amanhã, o futuro, a expectativa, o saber, o querer saber do futuro, o que passar disso que Jesus falou e Tiago falou, na minha humilde opinião, o que passar disso é enganação, para te prender num ciclo vicioso, numa dependência de algum guru ou coisa do tipo. Confia em Deus e está tudo certo. Confia em Deus que está tudo resolvido.